Olá, boa noite. Não colocar todos os ovos numa única cesta. Você com certeza já ouviu esta frase e ela de fato é uma máxima no mundo dos investimentos. E hoje a gente está aqui para bater um papo sobre diversificação de investimentos, carteira sugerida. Como dividir de uma forma acertada os ovos em cestas diferentes. Diversificação é o tema da vez e eu trouxe aqui hoje comigo dois grandes especialistas para falar sobre esse tema. O Wesley Bernabé, o nosso head de análise de ações do BB Investimentos. Boa noite, Wesley, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. E o Guilherme Novaes, o nosso especialista em alocação. Boa noite, Lu. Boa noite, investidores. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigada, Guilherme. Nós estamos aqui no Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília, nesse espaço lindo que eu recomendo fortemente uma visita para quem não conhece. Então, para debater esse tema e te auxiliar nessa jornada de como fazer o melhor investimento olhando essa questão da diversificação. A gente vai abordar alguns temas. Por que diversificar, como diversificar e quando diversificar. E para falar desmistificar um pouco essa questão da diversificação, eu queria fazer aqui, trabalhar de uma forma lúdica para a gente descomplicar um pouco esse tema de investimento que parece complicado, mas a verdade não é, e é um tema fascinante a partir do momento que a gente mergulha nele e começa a entender um pouco melhor. Eu vou usar aqui umas bolinhas para a gente falar sobre esse tema de diversificação para tentar simplificar. Quando eu desenho, eu normalmente entendo um pouco melhor. Bom, vamos lá. Por que diversificar? Quando a gente diversifica, a gente reduz risco e tem uma probabilidade de ganhos mais consistentes no longo prazo. Se a gente olhar um pouco para trás, como estava a nossa taxa Selic, a gente tinha lá atrás, em 2017, uma taxa da ordem de 2 dígitos, que já chegou a ser 14,25. Quando a gente lá atrás investia um montante, seja ele qual for, a essa taxa, a gente conseguiu uma rentabilidade deste tamanho. E uma rentabilidade num cenário que deixava o investidor numa zona de conforto. A gente tinha rentabilidade, tinha segurança e tinha liquidez investindo a uma taxa de 2 dígitos. Acontece que esse cenário mudou. No final de março, a gente teve aí o Banco Central pela 8ª vez consecutiva mantendo a taxa de juros em 6,5%. E hoje, há uma taxa de juros de 6,5%, quando você investe o mesmo montante de recurso, você tem uma rentabilidade menor. E por isso que neste cenário é importante se falar em diversificação, de tomar um pouco mais de risco para tentar chegar perto dessa rentabilidade que a gente tinha quando tinha uma taxa de juros da ordem de 2 dígitos. Porque quando a gente concentra, e se você tem aqui alguma mudança no mercado, alguma turbulência, você pode perder rentabilidade porque está concentrado num único ativo. Por isso que a gente recomenda a diversificação. E quando diversificar? É importante esse momento. A gente recomenda que antes de conversar sobre diversificação, que você tenha já se preparado por uma reserva de emergência, e aí recomendamos fortemente que tenhamos guardado entre 4 e 6 meses dos nossos custos mensais para qualquer emergência, isso é super importante, e aí investir sim num investimento seguro, sem risco e com liquidez diária. E também é importante se preocupar com a aposentadoria, né? Para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, também é importante ter isso em mente. Respeitando esses dois pontos, um fundo de emergência já garantido e já está pensando em como complementar a aposentadoria lá na frente, a gente começa a falar de diversificação. E aí, quando a gente fala em diversificação, a gente está falando isso aqui, colocar os seus investimentos em ativos diferentes. Porque se você tem algum problema ou algum movimento de mercado que tire rentabilidade disso daqui, você continua tendo rentabilidade nos outros ativos. E pode ser que esse movimento de mercado tire rentabilidade daqui e ainda agregue rentabilidade aqui. Por isso a importância da diversificação. E aí quando você volta e coloca todos esses ativos diferentes que você investiu, que é a sua carteira geral, ela vai te trazer uma rentabilidade
maior do que se você tivesse concentrado em um único ativo. Isso aqui é uma brincadeira só para ilustrar o que é a diversificação e tentar trazer de uma forma muito simplificada. Agora, aproveitando o trocadilho aqui das bolinhas, eu vou passar a bola para o Guilherme, para falar um pouco, Guilherme, para a gente, como que o BB trata essa questão da diversificação. Bom, obrigado aí pela palavra, Lu. E aqui, importante deixar claro, tá? A gente traz aí para os nossos investidores carteiras sugeridas. E antes da gente falar do que são essas carteiras sugeridas, né, acho bastante interessante a gente falar aqui brevemente sobre o cenário econômico, que é um pouco do que embasa as nossas decisões, do que a gente leva aí para o nosso investidor, né? O que nós temos observado, a dinâmica aí, pelo menos aí do último mês, é que nós temos visto o cenário interno, as questões do cenário interno se sobrepondo aí ao cenário interno. Não que o cenário externo não seja importante, né? Acompanhamos aí discussões bastante relevantes, né? Como a interrupção do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, existe uma questão de inversão da curva de juros por lá e toda uma discussão sobre recessão global. Temos aí a guerra comercial Estados Unidos e China, que eu acho que nossos telespectadores aqui devem acompanhar bastante no noticiário, né? Já há alguns meses vem se falando bastante sobre isso, mas na hora que a gente para e observa, a gente vê que de fato é o noticiário local que tem causado maior movimentação aqui nos ativos, pelo menos no Brasil, né? E quando a gente está falando de cenário local e do que está movendo os investimentos, não tem como a gente não falar na reforma da Previdência. De fato, tá, todos esses ruídos que as pessoas têm acompanhado aí no noticiário sobre essa questão, eles têm trazido uma movimentação bastante intensa para os nossos ativos e no curto prazo a gente acredita que isso deve permanecer. Então, por essa razão, a gente está com um racional aqui de alocação das nossas carteiras um pouco mais defensivo, mas eu acho bastante importante destacar que a gente acredita num cenário aí base, numa aprovação da reforma da Previdência em alguma medida e que 2019 é um bom ano para investimentos. Legal. Bom, mas é muita informação, o mercado é muito dinâmico para que você acompanhe isso de uma forma online. E é por isso que nós estamos aqui para fazer todo esse acompanhamento e levar para você a melhor recomendação para os seus investimentos, respeitando o seu perfil e o seu objetivo. Guilherme, fala um pouco para a gente qual que é a nossa recomendação, a do Banco do Brasil, para o mês de abril. Então, Lu, aqui no banco, a gente faz recomendações distintas para perfis de investidores distintos. Existe um processo, tá? Nós chamamos de análise do perfil do investidor. É um questionário que o cliente preenche aí no nosso aplicativo, pela web, muito fácil, muito intuitivo de se responder, que ele tem ali o intuito de capturar quais são as preferências em investimento desse investidor e, no final das contas, a gente acaba classificando ele como um perfil conservador, moderado ou arrojado. A principal distinção entre esses perfis, né, é o que a gente chama de tolerância a riscos, tá? Então, nós vemos aí níveis bastante diferentes e, com base nessa tolerância a risco, nós fazemos algumas sugestões diferenciadas para cada um desses perfis. É mais ou menos essa lógica aí por trás. Legal. Essa palavra risco às vezes assusta um pouco, né? Mas na verdade a gente toma risco todos os dias. Viver é tomar risco, atravessar a rua é tomar risco, né? Mas quando se fala em investimento, de fato é muito importante que o cliente tenha essa consciência de qual é o seu apetite a risco, né? Porque obviamente que ninguém investe para perder dinheiro, a gente investe para ganhar dinheiro, para ter rentabilidade. Mas tem perfis diferentes. Tem pessoas que suportam um pouco de altos e baixos para no longo prazo ter um retorno melhor, e esses altos e baixos que a gente chama de volatilidade, e tem pessoas que preferem, né, ganhos menores, mas consistentes mês a mês, para chegar lá na frente com uma rentabilidade. Então, assim, conhecer qual é o seu apetite a risco é extremamente importante. E se você ainda não conhece o seu, você pode visitar ou o nosso app ou a nossa página e lá rapidinho você descobre qual é o seu perfil de investimento e a partir daí a gente pode conversar, né, sobre essa alocação. Bom, agora fala pra gente qual que é a alocação para cada um desses perfis. Beleza, Lu. Estamos quase chegando lá. Acho só importante destacar aqui para os investidores que estão nos ouvindo que nós fazemos as nossas recomendações com base em classes de ativo, tá? Nada mais são do que classes onde você coloca produtos com características similares, né? Então, temos a classe dos pós-fixados, pré-fixados e dentro ali nós temos vários produtos que se encaixariam nessa recomendação. Isso é muito importante, principalmente quando a gente avalia que os clientes têm
preferências por produtos distintos, né? E a gente consegue aí compor mix de carteiras bastante personalizados para cada um desses clientes, né? Então, sem mais delongas, já indo aí para a nossa recomendação daquele cliente que você falou que é o que gosta daquele ganho que seja pouco, mas bem consistente ao longo do tempo, né? Prefere evitar a perda, é o que a gente chama aí do perfil conservador. Para esse cliente, tá? A gente tem uma recomendação, deve estar aparecendo aí na tela para todos vocês, é uma alocação maior em renda fixa pós-fixada, tá? Que é uma classe que a gente enxerga como mais defensiva, ela visa aí proteger o capital do investidor, mas, como bem colocado ali na brincadeira das bolinhas, né? Nós temos que rentabilizar as nossas carteiras, então a gente sugere uma pequena alocação aí em renda fixa pré-fixada, renda fixa inflação e também em multimercados. Legal, legal. Bom, para você que está chegando agora, a gente está falando hoje um pouco sobre diversificação de investimento e qual é a carteira sugerida do Banco do Brasil. Se você tem alguma dúvida, você pode colocar lá no nosso bate-papo do YouTube ou utilizando o hashtag LiveInvestimentosBB nas redes sociais. Guilherme, você pode continuar falando agora um pouco sobre qual é a carteira sugerida para o perfil moderado e arrojado? Claro, Lu. Eu vou só fazer talvez um breve esclarecimento aqui para os ouvintes, tá? Para não ficar muito esse conceito de classe de ativo, algo meio etéreo, eu gostaria já de fazer algumas sugestões de produtos, tá? De novo, né? Cada cliente tem o seu produto e tudo bem, mas nós temos algumas recomendações mais gerais, tá? Só voltando um pouco para o cliente de perfil conservador, a gente acredita ali na classe pós-fixado, o ideal é que ele aloque naqueles fundos DI, né? Porque eles trazem a liquidez para o cliente. Fundos DI, tá, gente? Aquele fundo que tem o DI no nome mesmo, né? O nosso ativo aí mais conservador, né? E na classe pré-fixado, inflação, nós temos aí fundos também, o BB pré-fixado, o BB índice de preço. E aí em multimercados, eu acho que é interessante esse racional, a gente traz aí uma sugestão, um produto que a gente chama de BB dinâmico. Esse fundo, tá, ele é um multimercado que ele busca se aproveitar dessas incertezas de curto prazo, né, exatamente o momento aqui que a gente está vivendo, para trazer um ganho investidor de curto prazo. A gente entende que esse produto ele tem um perfil de risco ali bastante adequado nos percentuais que a gente indica para esse cliente, para essa carteira de perfil conservador. Já indo para a carteira de perfil moderado, tá? As classes são basicamente as mesmas, né? Para esse perfil, o que se diferencia é uma alocação um pouco maior em risco, né? A gente reduz a parte aí em pós-fixados e aloca nas demais. A gente traz uma novidade para o cliente desse perfil, que é a alocação em ações, tá? E aí quando a gente já está transportando isso para produtos, a gente tem aí também os fundos DI na classe pós-fixado. O interessante aqui é que a gente já pode começar a rentabilizar esse cliente com um produto aí muito falado, tá? O crédito privado. Nós temos aqui no banco também, através do nosso fundo BB Crédito Privado. É muito interessante, né? Uma pequena alocação ali nos pós-fixados, ele busca superar o CDI e rentabiliza a carteira do cliente. No pré-inflação são os mesmos produtos ali da carteira de conservador e a diferença vem aí em multimercados, tá? A gente sobe um nível no produto multimercado, um nívelzinho de risco, buscando uma rentabilidade maior, né? Talvez um caminho tortuoso, mas certamente no longo prazo trazendo aí ganhos para esse cliente, que é o nosso BB macro estilo. E aí, por último, né, na classe de ações, considerando que a gente ainda está falando de um perfil, um cliente de perfil moderado, né, a gente sugere uma alocação em índice. A gente tem o nosso fundo BB Ações Indexado Ibovespa Estilo. O índice Ibovespa é um índice que compõe a maioria das principais ações brasileiras, então é um fundo que já traz dentro dele uma diversificação para os nossos clientes, né? Por último, mas não menos importante, né, nós temos a carteira aí de perfil arrojado. Nessa carteira a gente já traz todas as classes de ativos disponíveis, né? É um investidor mais sofisticado, conhece um pouco mais de investimentos, ele está buscando um target de rentabilidade maior e ele está disposto a incorrer mais riscos por isso, né? Ele sabe que esse caminho tortuoso eventualmente vai levar ele ali para um ganho de longo prazo. Para essa carteira, tá como produto, novamente, né, rentabilizar ali no pós-fixado com o crédito privado, o pré-inflação são os mesmos produtos, né, só esclarecendo, são produtos de índice bem tranquilos também, eles têm uma diversificação dentro deles. O multimercado, a gente já traz aí mais uma novidade, o nosso multimercado mais arrojado é o BB Multiestratégia,
ele é um fundo que pode fazer tudo, então o gestor tem aí liberdade para atuar tanto em cenário de volatilidade, cenários direcionais, ele pode aí, de fato buscar um diferencial muito bacana para o cliente. E uma recomendação que a gente tem, poucos clientes sabem, a gente está divulgando bastante agora, são os nossos fundos espelho. Então nós trazemos aí para o nosso portfólio fundos de gestores independentes renomados, bastante conhecidos no mercado, são multiplataformas. E esses fundos aqui, destacando alguns que a gente tem aberto para captação nesse momento, temos o Adam Macro, o Gávea Macro e o Trust Macro. E lembrando que o Adam Macro, o Banco do Brasil é o único banco que está com esse produto aberto aí para captação. Para concluir aqui as demais alocações, em investimentos no exterior, né, a classe que a gente traz como novidade, a gente sugere um produto que tem um nome um pouco complicado, é o BB Ações Globais BDR Nível 1. Não se assustem com o nome, tá? O produto é bem simples. Basicamente são empresas sediadas no exterior que têm seus papéis distribuídos aqui no Brasil através da nossa bolsa. Então nós compramos esses papéis através do fundo, também bastante diversificado. E o interessante desse produto é que ele é sujeito à variação cambial. E isso é muito importante para uma carteira já de perfil arrojado, que ela é um pouco mais, ela traz um pouco mais de volatilidade, porque esse produto traz o famoso hedge, que as pessoas ouvem falar por aí, né? O hedge nada mais é do que uma proteção a essa carteira. Então, além dele trazer esse potencial de ganho com os investimentos no exterior, ele também visa proteger um pouco aí a carteira do cliente. Por último, a gente tem um investimento em ações. Como esse cliente já é de um perfil mais arrojado, a gente traz um fundo de gestão ativa, é o BB Retorno Total Estilo. E falando de Bovespa, né, quando a gente está falando de classe de ações, a gente vê aí uma ampla gama de clientes que gostam de investir diretamente em ações, e eu acho que a gente trouxe aqui, de fato, um especialista que vai falar muito melhor do que eu e vai contribuir bastante com essa discussão. Lu, de carteiras sugeridas é isso, e mais uma vez aí, obrigado. Não, super obrigada, Guilherme. Acho que assim, você mostrou que de fato o banco tem uma prateleira super diversificada e sofisticada de produtos para atender todos os perfis de investidores, com objetivos diferentes, volumes diferentes para serem investidos, ou seja, o banco está super preparado para oferecer essa assessoria com essa prateleira sofisticada de investimento. E se você não conseguiu decorar tudo que o Guilherme falou, não tem problema. Você pode consultar lá em bb.com.br/carteira sugerida, e isso vai estar lá no detalhe de uma forma muito acessível e descomplicada para você consultar. Bom, agora vamos falar então sobre o mercado de ações. Wesley, por favor, conta pra gente aí como é que está, na sua visão, este mercado de ações para 2019. Legal. Boa noite, Guilherme. O resumo que o Guilherme trouxe foi bem interessante, porque o mercado de ações ele reage bastante a esse momento que a gente tem vivido da economia. Taxa de juros é um dos principais influenciadores desse mercado, né? Quanto menor o juro, maior o apetite do investidor para tomar risco. E um outro componente bastante importante é o componente de confiança. Só para você ter uma noção, quando a gente olha grandes números na Bolsa, no mercado de pessoas físicas, a gente saiu de um número de 560 mil CPFs cadastrados em 2016 para 920 mil agora em 2019, ou seja, mais de 300 mil clientes novos investindo em ações. Por quê? O Ibovespa de lá para cá subiu de 40 mil pontos, bateu há algumas semanas quase 100 mil pontos. E a gente acha ainda que há bastante oportunidade no mercado de renda variável no Brasil. É bem importante lembrar que eu estou falando aqui para aqueles clientes que o Guilherme mencionou, que são de perfil mais arrojado, que querem fazer uma gestão própria de portfólio de ações, querem entrar no nosso portal de investimentos e fazer diretamente essa compra. Para esse cliente, a gente debate todos os meses ali as carteiras sugeridas de ações. Então, o panorama, o pano de fundo das nossas recomendações é realmente um ambiente mais propício para a tomada de risco no Brasil. O ciclo de negócios para as companhias, de uma forma geral, ele está mais favorável, tanto que a gente revisou no fim do ano passado a pontuação alvo do Ibovespa. A gente usa uma metodologia que ela atribui o preço
do índice baseado na convicção e na avaliação de cada analista das empresas que compõem o índice Bovespa. Essa pontuação hoje, alvo, está em 106 mil pontos, dá mais ou menos 10% em relação ao fechamento de hoje, que foi em torno de 96 mil pontos. Então, essa expectativa ela é favorável e nas carteiras a gente tenta pensar nomes que podem ter um desempenho relativo melhor do que outras companhias. Né? Legal, esse número que você trouxe, né, da evolução do número de investidores buscando a Bolsa, mostra que realmente, né, nesse cenário diferente, taxa de juros, né, com uma taxa de 6,5%, as pessoas estão sim buscando produtos com um pouquinho mais de risco para tentar buscar uma rentabilidade maior. Né? Exatamente. Mas agora, voltando aqui um pouco para o foco da nossa discussão, que é diversificação, como que a gente faz uma diversificação no mercado de ações? Essa é uma pergunta muito importante, porque nessa mesma lógica, né, de ver a Bolsa subindo tanto, há um risco muito grande do investidor não diversificar, concentrar o seu investimento numa ação, que é um assunto que corriqueiramente a gente fala, tem sempre uma empresa que gera fato relevante na notícia, gera matéria, ou a gente se relaciona com alguma dessas empresas. Então, todos os meses, hoje a gente possui 4 carteiras sugeridas de ações. A gente tem 2 que a gente chama de carteiras dividendos. Essas carteiras a gente procura indicar empresas que têm um bom histórico de geração de lucros e pagamento de dividendos e que podem, via dividendos, oferecer um bom retorno para o investidor. O foco dela é de mais longo prazo. Um foco mais de médio prazo, nós temos a carteira fundamentalista de ações. Então, o nosso time de analistas senta todos os meses junto com a área de estratégia, nós debatemos os papéis, as perspectivas para o mês, na linha do que o Guilherme mencionou também, e os analistas fazem, como o próprio nome já diz, a análise fundamentalista baseada na leitura de balanços, na identificação de potenciais ganhos em função do ciclo econômico das empresas. Essa carteira costuma ter 10 papéis mensalmente e a gente diversifica diminuindo a correlação entre os ativos. Então, a gente procura variar o número de setores e que esses setores eles não tenham um desempenho que seja muito correlacionado, né? Nessa mesma ideia de não colocar todos os ovos numa mesma cesta. Acho que a dinâmica das bolinhas ela exemplificou muito bem isso. E por fim a gente tem a carteira 5+. Essa carteira ela é de um perfil mais arrojado, porque ela é um pouco mais concentrada, são só 5 papéis, mas aí o universo de companhias que a gente acompanha, ele chega a ser inclusive maior, porque a gente aplica alguns filtros, filtros de análise fundamentalista, filtros de análise quantitativa e chega numa seleção de poucos papéis, nesse caso 5. Esse mês, por exemplo, a gente tem pela primeira vez 2 integrantes do segmento de tecnologia. É um segmento que tem se beneficiado de uma transformação que vem ocorrendo no mercado brasileiro, nos setores de telecomunicação, no setor de bancos e serviços financeiros, com toda a entrada das fintechs e tudo mais, mas eu deixo isso daí para falar daqui a pouco. Legal, legal. Porque a gente está recebendo várias perguntas aqui, precisamos já entrar nelas, né? Legal. Mas é interessante, tem até um elogio aqui de um investidor falando que vem seguindo as sugestões das carteiras de ações do banco e tem batido o Ibovespa. Então, acho que está no caminho certo. Obrigado. A gente tem tido bastante sucesso. Legal. Bom, vamos passar aqui agora um pouco para as perguntas. Porque surgiram várias, né? A gente não vai conseguir talvez responder todas, mas tem uma equipe enorme aqui atrás das câmeras já pronta para responder todas elas. Guilherme, eu vou passar essa daqui para você, tá? A Jaqueline está perguntando aqui o seguinte: onde entra o Tesouro Direto nas sugestões do Banco do Brasil? Bom, muito obrigado aí pela participação, Jaqueline, obrigado pela pergunta. Acho que vai um pouco naquele racional que eu estava falando das classes de ativos, né? Apesar da gente estar fazendo essas recomendações de produtos, nós temos os demais que se encaixam em N locais da nossa carteira. O Tesouro Direto é um excelente exemplo desses. Então, quando a gente está falando de renda fixa, né, nós temos aí a renda fixa pós-fixada, a renda fixa pré-fixada, a renda fixa inflação. Nós temos aí os nossos fundos indicados que aplicam em recursos do Tesouro. Então, indiretamente, eles já estão trazendo uma exposição
do investidor a esses papéis, mas para aqueles que, assim como o Wesley colocou aqui da gestão ativa, do investidor colocar a mão na massa ali para fazer as compras, né, a gente também tem o produto Tesouro Direto aqui no banco. Então, através lá do nosso aplicativo Investimentos, ele entra, ele consegue comprar esses papéis, ele pode investir aí a partir de R$30, então fica muito fácil aí fazer a entrada nesses mercados, né? Lembrando que no Banco do Brasil a gente tem taxa zero para esse produto, não cobra custódia. E a gente poderia encaixar, já indo direto ao ponto, né, o Tesouro Selic, né, que é assim, esse é o nome que aparece lá no site, o Tesouro Selic como a renda fixa pós-fixado. Então, em todas as nossas carteiras, o investidor pode pensar nesse produto lá naqueles percentuais que a gente sugere, o Tesouro Pré-fixado para a classe pré-fixado e o Tesouro Inflação para a classe inflação. E é importante, assim como a gente está falando de Tesouro Direto, acho que essa mesma dúvida poderia vir em relação aos demais produtos, né? Quando a gente está falando aí de produtos bancários, sempre vem à mente aí dos investidores a LCA, a LCI, CDB. Então, todos esses produtos também se encaixariam ali, por exemplo, na classe de pós-fixados, assim como nas demais, né? A gente não veio trazendo aqui todo o portfólio de produtos do banco, bem amplo, excelente, mas quando a gente pega os multimercados, pode pensar numa diversificação ali em multimercados, escolher os produtos da prateleira e também em ações, por que não, né? Na própria carteira sugerida nossa, ele poderia seguir as recomendações aí do banco de investimentos nosso nas carteiras sugeridas de ações. Então, acho que a gente tem uma gama muito grande de produtos para trabalhar dentro da nossa alocação por classe das carteiras sugeridas. Perfeito, perfeito. Bom, Wesley, essa aqui acho que você pode nos ajudar a responder bem. A Márcia está perguntando em quais ações especificamente o Banco do Brasil recomenda investimento. Legal, essa pergunta é interessante. A gente procura sempre diversificar os setores, como eu mencionei. Muitos setores, eu trouxe uma colinha aqui, porque muitos setores a gente já indicou no passado, a gente teve bastante recorrência de indicações do segmento de varejo, esse é um exemplo. A gente teve alguma recorrência no segmento de bancos, mas como a nossa bolsa ainda é concentrada, a gente sempre avalia alguns setores chaves, como bancos, óleo e gás, mineração. Isso é sempre importante a gente poder não... Deixa eu me perder aqui na colinha. Ó, vamos lá. Da carteira fundamentalista, que são os papéis que eu mencionei, que os analistas fazem a análise de balanços, nós temos para o mês de abril a seguinte recomendação. Está lá os papéis no site também, que a Lu mencionou, bb.com.br/carteira sugerida. Para abril, nós temos 2 integrantes do setor de energia elétrica, setor de segmento de transmissão, que é a Alupar e a Taesa, 3 representantes do segmento de varejo, que são Pão de Açúcar, Raia Drogasil, Lojas Renner, um representante do segmento de bancos, que é o Itaú Unibanco, a CSN, a Petrobras e, fechando a carteira, a Suzano. Essa é a carteira fundamentalista. Assim como mais que aquela mais concentrada que eu falei, tem os 2 integrantes do segmento de tecnologia, que são Lynx e TOTUS. A gente retornou a Vale na carteira, depois que a nossa analista fez trocou a recomendação, que era de manutenção para compra, em função de resultados mais fortes da companhia, Petrobras e, por fim, mais outro representante do setor de bancos, que é o Bradesco. Essas são as indicações da carteira 5+. Né? Legal, legal. É bom saber que tem todo um time extremamente técnico acompanhando essas empresas, né, no dia a dia e no detalhe, para poder trazer essa sugestão. A gente respeita muito a convicção do analista, a independência, acho que isso é bastante importante. Eu citei aqui 2 nomes de bancos, né? Então, a gente respeita muito a independência do analista na hora de fazer essas indicações, é bem importante. Se a pessoa não teve tempo de anotar, o investidor, fique tranquilo, esses papéis estão todos lá no site também. Legal, legal. Vamos para a próxima aqui. Guilherme, o Carlos pergunta o seguinte: eu tenho R$1.000 para guardar, vale a pena diversificar neste montante de investimento? Bom, bacana. Acho que essa questão de recursos, né, quanto a gente tem para investir, é algo bem recorrente. A gente sempre recebe esse tipo de questionamento, principalmente quando a gente trabalha em banco, né, a gente tem parentes, amigos sempre nos questionando. Eu diria que existe um patamar, um nível de recursos que a gente tem, que talvez a primeira necessidade que a gente pense, né, que venha à mente, é a questão da educação financeira. Então, assim,
a depender do montante de recursos que aquela pessoa ganha, dos projetos, dos custos que ela tem, né? Você abordou muito bem a questão da reserva de emergência. Essa pessoa, né, que está se propondo a entrar no mundo de investimentos, ela tem que aprender a guardar dinheiro, economizar, cortar gastos, né? E a partir daí ela ir crescendo aí com o seu portfólio, né? Em relação ao Carlos, né, e sem conhecer as especificidades, mas considerando então que ele já tem essa reserva de emergência e esse dinheirinho ele já está separando para entrar no mundo de investimentos, já dá sim para começar a investir. É claro que quando a gente está falando aí das nossas carteiras sugeridas, estamos indicando os 4, 5 produtos, a depender do perfil, talvez para um montante de investimentos um pouco menor, a gente recomende uma alocação maior. Nesse momento, né, à medida que ele vai juntando os recursos, ele pode mudar um pouco isso, mas uma alocação mais líquida, né, em pós-fixados, o fundo DI ali com a liquidez diária, e já começar a diversificação, um pequeno montante aí, 10%, 15% dessa carteira, talvez em pré-fixados, que talvez ali dentre as classes de risco, né, seria uma classe inicial com uma volatilidade um pouco menor, então ele poderia também alocar aí nesse produto. E aí falando de recursos, né, e importante nós sermos democráticos, né, como a gente tinha falado, né, o Tesouro Direto aqui no banco, o cliente pode investir a partir de R$30 e temos N outros produtos disponíveis, né, temos fundo DI a partir de R$500, temos o nosso CDB, então é bem tranquilo, independente de eu ter muito ou pouco dinheiro aqui no banco, a gente consegue investir. Legal, ou seja, tem carteiras de investimento para todos os perfis e para todos os montantes de investimento, né? A gente pode começar com pouco, porque é com esse pouco que a gente vai chegar lá no muito, né, no futuro. E essa questão da educação financeira, como você colocou, é super importante, né? Hoje o Brasil é um dos países que tem um índice de poupança menor e essa questão da educação financeira, ela é relevante para a gente poder chegar em patamares melhores, né, e maiores de investimento. Com certeza. Legal, vamos continuar aqui, ó. Essa é para você, Wesley. O Pedro está perguntando aqui como está a rentabilidade das nossas carteiras de ações. Legal, obrigado pela pergunta, Pedro. Essa pergunta é interessante, porque, lembrando, gente, a gente não pode ter que entender que o mercado de renda variável ele tem riscos. Ser acionista de uma empresa significa ser o seu último ali na fila para receber, então tem que estar bastante embasado, a convicção do investidor ela tem que ser suportada por fatores de risco, a gente traz sempre isso nos nossos relatórios, então vale muito a pena a leitura. Mas essa pergunta é boa porque a gente tem tido muito sucesso nas indicações, Lu. Em relação à carteira fundamentalista, a gente sempre procura fazer um recorte de longo prazo. Então, nos últimos 24 meses, a rentabilidade nominal da fundamentalista foi de 60%. Isso números até março, contra uma rentabilidade nominal do Ibovespa de 47%. Isso arredondando um pouquinho. A rentabilidade das 5+, foi ainda melhor. Foi 80%. Nos últimos 24 meses, contra os mesmos 47 do Ibovespa. Tem os outros recortes lá de 12 meses, o recorte de 2019 também, esses são os grandes números. Mas, Pedro, toma cuidado, o investimento de ações ele requer algum tipo de conhecimento e a gente está aqui justamente para dirimir qualquer dúvida. É importante os investidores acompanharem os relatórios, acompanhar o porquê das trocas. Mensalmente a gente revisa esse portfólio, é importante notar isso. Legal. Mas é super relevante a pergunta. Obrigado, Pedro. Muito bom. Bom, chegou um comentário aqui do João Ribeiro, um comentário interessante, deve passar pela cabeça de todo mundo e tem sido muito abordado ultimamente. Ele fala o seguinte: tá, mas eu vejo várias propagandas por aí falando que os bancos só indicam os produtos que são melhores para o banco e não para o investidor. João, eu mesmo vou responder essa pergunta porque essa de fato é uma pergunta extremamente importante. Para a gente desmistificar um pouco o que tem sido muito dito sobre bancos, né? O banco recentemente lançou uma campanha aí do que é fato e do que é fake. E essa afirmação de que os bancos recomendam o que é bom para o banco é totalmente fake. Aqui no Banco do Brasil, só para citar como exemplo, os nossos gerentes, especialistas de investimento, eles não ganham comissão por venda do produto X, Y, Z. Nós somos um time, aqui está parte do time que acompanha cenário, que faz projeções e quer levar para você a melhor recomendação do investimento, respeitando o seu perfil
e o seu objetivo com esse investimento, tá? Então, a gente quer de forma muito transparente, muito clara e muito descomplicada levar você a ter a melhor rentabilidade da sua carteira, respeitando esses pontos que a gente já comentou, sem nenhuma fórmula milagrosa para você chegar lá, né? Então, tem muito aqui, muito estudo, muito acompanhamento de mercado para a gente poder assessorar você, né, da melhor forma e da forma mais correta. E vocês viram aqui que a gente falou de todos os produtos, de fundos, de crédito privado, de ações, de fundos espelhos, de terceiros. A gente em nenhum momento abordou poupança. Muito pelo contrário, a gente mostra para o cliente quais são as vantagens de se investir em uma poupança e quais são as vantagens de investir em todos esses produtos de uma forma diversificada, buscando uma melhor rentabilidade. É claro que se o cliente no final falar assim, não, eu quero o meu investimento em poupança porque eu me sinto segura, a gente vai respeitar, porque a gente respeita a decisão que é soberana do investidor, mas sempre de uma forma transparente e mostrando para ele quais são os pontos de cada investimento, tá? Então, essa afirmação de que banco sugere o que é melhor para o banco é fake, não acredite nisso, tá? E a gente está aqui dessa forma muito clara, muito objetiva e muito transparente e tentando fazer de uma forma descomplicada, levar essa informação para você, para que essa jornada de investimento seja de uma forma muito tranquila. Bom, gente, infelizmente a gente está chegando nos nossos finalmente. Tem várias perguntas que serão todas endereçadas pelo nosso time, que eu já comentei, que está aí agora online para respondê-las. Queria lembrar para vocês acessarem o bb.com.br/carteira sugerida, onde vocês vão encontrar todas as informações detalhadas que aqui discutimos. Se você já é nosso cliente, convido você a baixar o app Investimentos BB. Lá você consegue acompanhar toda a sua carteira, sua rentabilidade, risco e liquidez de uma forma muito fácil. E se você ainda não é nosso cliente, também é muito fácil abrir uma conta no Banco do Brasil pelo celular e só com uma selfie, que está super na moda agora, você abre uma conta e tem acesso a toda essa prateleira sofisticada, diversificada e essas análises que o Banco do Brasil coloca à sua disposição. Um banco que você pode confiar. Bom, queria agradecer Guilherme e Wesley pela participação de vocês. Obrigado, Lu, eu que agradeço. Obrigado. Agradecemos bastante, esperamos estar aqui outras vezes também. Legal, queria agradecer você também, que está em casa, no trabalho, na academia e participou aqui dessa conversa e a gente se vê na próxima live sobre investimentos. Até lá. Obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.